Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver essa equação diferencial. Então, vamos lá. Nós temos aqui um enunciado que diz o seguinte: resolva a equação diferencial, que é dada por, aqui, ó, y³ menos y² seno de x, menos x, isso aqui tudo multiplicado por dx, e do lado de cá, 3x vezes y² mais 2 vezes y cosseno de x, isso tudo multiplicado por dy. Pausa a videoaula, tenta fazer e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e talvez até na sua pós-graduação também. Aproveite, se você puder fazer um Pix para ajudar a pessoa que lhe ajuda, abaixo tem lá a descrição para você. Então vamos lá, vou supor que você tentou fazer e aqui que nós temos, né? Se a gente tentar fazer por separação, ou seja, deixar tudo que tem apenas x e dx de um lado e tudo tem y e dy do outro, a gente não vai conseguir, vai ver que vai ficar atrapalhando aqui os termos, que aparecem aqui alguns termos cruzados, não vão deixar de fazer isso. Mas a gente vai ver se isso aqui dá para ser uma equação exata, né? Então, para isso, nós vamos pegar essa parte aqui, que multiplica dx, vamos chamar de uma m, que depende de x e y. E essa parte aqui que multiplica por dy, nós vamos chamar de n, que multiplica uma xy. Para ser uma equação diferencial exata, a gente tem que ter o seguinte: a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Vê que aparece trocado aqui, ó. O termo que multiplica dx, eu tenho que conferir se dá para a derivada dele em relação a y. E o termo que multiplica dy, eu tenho que conferir a derivada dele em relação a x. Então vamos fazer essa conferência aqui. Bom, se a gente calcula a derivada de m em relação a y, vamos ver aqui, ó, a derivada de m em relação a y vai ser o quê? Bom, se eu fazer em relação a y, aqui vai dar 3y². Aqui, seno x vai ser constante, né? Quando a gente considera a derivada em relação a y. Então, vou derivar apenas essa parte, vai ficar menos 2y. E vou conservar o seno de x. E a derivada de x é constante, quando eu estou derivando em relação a y, vai ser 0. Então, aqui seria mais 0. E aí, eu não preciso colocar esse mais 0, né? Bom, agora vamos fazer a derivada do n em relação a x. Fazendo a derivada do n em relação a x, agora o y, que vai ser considerado constante, 3xy² vai dar 3y², que a derivada de x vai ser 1, né? Então vai sobrar o 3 e o y². E lá de cá nós vamos ter 2y cosseno de x, y é considerado constante, 2 também aqui, derivando em relação a x. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x, então vai ficar menos 2 vezes y seno de x. E aí nós temos então, ó, que de fato aconteceu do nosso my ser igual a nx. Ok. Dado que isso aconteceu, nós podemos ter ou resolver pela método da equação exata. No método da equação exata, a gente está procurando uma função f, uma fzão, né, que depende de x e y, que vai ser igual a uma certa constante c. Onde essa função fzão aqui, ela é de tal maneira que a derivada dela em relação ao x vai ser o m. E a derivada dela em relação ao y vai ser o n. Veja que agora, quando a gente está procurando a função fzona, já não fica trocado, né? A derivada do f em relação a x é aquele termo que multiplica o dx, e a derivada do f em relação a y é aquele termo que multiplica dy. Bom, então, você escolhe qual dessas duas aqui, ou essa ou essa. Digamos que eu escolhi essa primeira parte aqui. A derivada de f em relação a x tem que ser igual a n. Bom, se a gente vai fazer isso, né? Então vai ficar assim, ó, a derivada de f em relação a x vai ter que ser igual a nossa função m lá vai ser y³ menos y² seno de x menos x. Então, peguei a nossa m, repeti aqui. Bom, já que aqui aparece a derivada de f em relação a x, vamos integrar ambos os lados dessa equação na variável x. Então, vou integrar esse lado aqui, tá? Então, a integral da f de x em relação a x, e desse lado é a mesma coisa, vou integrar isso aqui tudo em relação a x. Bom, nesse lado de cá, se eu estou integrando isso aqui em relação a x e ao mesmo tempo derivando em relação a x, então nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando a função f original, né? Isso aqui nós vamos usar teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a função f, né? A rigor, mais uma certa constante, vou chamar aqui, sei lá, de, não sei, constante 1. Então, vou botar aqui, ó, k1, certo? E do lado de cá, o que é que nós vamos ter? Bom, se a gente vai fazer isso aqui em relação a x, então y vai ser considerado constante. Então, se eu tenho y² como sendo uma constante, integro em relação a x vai ficar y³ x. Aqui agora, y² é constante. Se eu integro isso aqui em relação a x, eu vou ter a integral de menos o seno de x.
o que dá o cosseno de x, né? E eu tenho que repetir o y ao quadrado aqui, né? Porque está multiplicando, é constante. Ó, esse menos com esse seno x virou cosseno de x quando integrou. E agora, menos x integrando vai ficar menos x quadrado sobre 2. E agora, olha só. Se eu estou pegando essa expressão aqui, que depende de x e y, né? Que é a nossa n, e estou integrando em relação a x, tudo que tiver y é constante. Então, a constante aqui, ao invés de eu dizer que é uma certa K2, né? Eu vou dizer que essa constante aqui, ela vai ser alguma coisa que é uma função de y. Porque qualquer função de y que eu bote aqui vai ser constante nesse contexto aqui, que eu estou integrando em relação a x, tá? Bom, o que acontece então? Nós vamos ter aqui o seguinte, comparando agora o que a gente já tem aqui, ó, com o fato de que a nossa f em relação a y é n, o que eu posso fazer? Eu posso derivar isso aqui tudo em relação a y, né, em ambos os lados, para poder comparar com o nosso n, tá certo? Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui, ó, vou derivar isso aqui em ambos os lados em relação a y, para poder comparar com n. Derivando isso aqui em relação a y, vai aparecer f de y. Isso aqui, a derivada, isso aqui é uma constante, quando eu derivar em relação a y vai ser 0. Igual a derivada em relação a y vai dar 3y ao quadrado, eita, meu y ficou feio, 3y ao quadrado x, derivando isso aqui em relação a y vai ficar mais 2y cosseno de x, derivando isso aqui em relação a y vai dar 0, e derivando isso aqui em relação a y vai dar g' de y, onde essa linha aqui está dizendo que eu estou considerando uma derivada em relação a y, né? Bom, mas se eu comparo isso aqui agora com a nossa n, né? Nossa n é isso aqui, ó, 3x y quadrado mais 2y cosseno x. Então, eu vou colocar isso lá, ó. A nossa fy é igual a n. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3y quadrado x mais 2y cosseno x, g' de y, mais g' de y. Isso foi quando a gente fez a nossa fy. Tem que ser igual a n, que é 3y quadrado x mais 2y cosseno x. Fazendo aqui a comparação, ó. Lembra lá a nossa n, ó. 3xy quadrado mais 2y cosseno x. Beleza, aqui eu só mudei a ordem do x ali, né? Em relação ao fator aqui, mas não tem problema. Bom, então, quando a gente compara essas duas coisas, o que vai acontecer? Nós podemos eliminar esse termo que está dos dois lados da equação, esse termo que está dos dois lados da equação, e aí o que sobra? Bom, quando a gente faz as nossas contas aqui, ó, comparando esse que a gente calculou com aquele lá, o que nós vamos ter vamos botar aqui, a nossa g' de y igual a uma certa constante aqui, que vai ser o que? 0, porque você acabou eliminando tudo. A minha cachorra querendo participar da videoaula. Mocinha, ei! Enfim. Bom, vamos agora fazer o seguinte, a derivada de y vai ser igual a 0, então se eu integro isso aqui em relação a y, então nós vamos ter g de y dy, o lado de cá integral de, o lado de cá a integral de 0 dy. Bom, se eu estou integrando em relação a g' de y, né? Eu estou integrando em relação à derivada. Determinante fundamental do cálculo, isso aqui dá nossa g, tá? E aí vai ser g de y mais, aqui só tem termo de y, mais uma certa constante. Sei lá, vou chamar de K2, porque eu já chamei de K1 lá em cima. E do lado de cá, bom, a integral isso aqui, ó, de 0 dy vai ser uma constante, que para diferenciar vou chamar de K3, mais uma outra constante, né? Que no final você soma com essa constante aqui, K3, né? Então, o que a gente quer dizer aqui é que a nossa g de y vai ser igual a uma certa constante K. Aqui eu peguei K3 menos K2, né? São constantes, chamei de K. Então, eu tenho essa informação aqui. Se eu substituo, então, na nossa função aqui que a gente tinha achado, né? Que é f de x igual a, ou fx mais k1 igual a isso aqui tudo, né? O que a gente tem, ó? Nós vamos ter o nosso f, deixa eu botar aqui uma separação, o nosso f mais, foi o que a gente obteve ali, ó. Nosso f mais um certo k1, nosso f mais um certo k1 foi igual a, deixa eu botar ali, y ao cubo x, y ao cubo x, y ao cubo x, mais y ao quadrado cosseno de x, y ao cubo x, mais y ao quadrado cosseno de x, menos x quadrado sobre 2, menos x quadrado sobre 2, menos x quadrado sobre 2, mais g de y. E nossa g de y a gente descobriu que é uma constante, né? K. Então, veja, eu posso arrumar isso aqui, né?
De tal modo que nós vamos ter o seguinte, que a nossa f aqui, tá? F de xy, ela vai ser, ó, se eu pegar essa K1, que é uma constante, e subtrair aqui com essa K que está do lado de lá, continua sendo uma constante, né? Então a gente vai ficar com a certa f de x igual, f de x igual a y ao cubo x mais y ao quadrado cosseno x, y ao quadrado cosseno x menos x ao quadrado sobre 2 mais uma certa constante aqui, né? Eu peguei essa constante k e subtraí para essa constante 1, continua sendo uma constante. Você podia ter mudado de nome essa constante aqui, né? Se você quisesse. Bom, qual é a solução então do exercício? A solução do exercício é uma certa f de xy, né? Que é o que a gente achou, igual a uma constante c, né? Então o que acontece aqui? Se a gente substituir toda essa parte do lado de cá, né? A gente vai poder pegar esse k e passar para esse outro membro, vai ficar uma constante c menos uma constante k, que continua sendo uma constante, a gente vamos chamar de c também. Então, esses trabalhos com constante, às vezes pode confundir, mas lembra disso. Você está pegando uma constante real, subtraindo para outra constante real, dá uma constante real. E a gente costuma usar, manter a mesma letra. Só que se você quiser, a rigor, você pode fazendo com índices diferentes, cada uma dessas constantes, e no final você coloca a constante c sem esses índices, né? Mas enfim. No final das contas, então, a resposta é y ao cubo x mais y ao quadrado cosseno x menos x ao quadrado sobre 2 igual a uma certa constante c. Belezinha? Essa é a resposta do exercício, tá? Essa daqui é a resposta do exercício. E se você quiser conferir as suas contas para saber se você acertou, você pode pegar isso daqui e calcular do jeito que está ali, ó, para ver se está correto. Então, você poderia fazer como, né? Já que aqui é a função implícita, você deriva, por exemplo, em relação a x e vê qual é o resultado que obtém, tá? E aí você pode conferir a sua resposta. Belezinha? Bom, tá cá, ó, aqui que está a nossa expressão. Beleza? Se você chegou nessa resposta, coloca aí na seção de comentários. Se você chegou numa resposta diferente, comenta aí. Se teve alguma dúvida, coloca também. E agora, se você quiser, você pode ver outras aulas aqui no meu canal. Tem várias para você. Deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e ajude o professor que lhe ajuda fazendo um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a forma de fazer isso. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.